Teu nome é mais alto. Diga! Convidá-los todos a abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Leremos o capítulo 1, dos versos 2 a 10. Fé, amor e esperança. As marcas distintivas de uma igreja viva. É o tema da mensagem à luz de 1 Tessalonicenses capítulo 1, a partir do verso 2. Ouçamos todos a palavra de Deus. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Não só na Macedônia e Acaia, mas também em toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, os convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes os céus, o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que o Senhor nos abençoe. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a palavra final é sempre do Senhor. O apóstolo Paulo tinha um plano. O plano dele era seguir para o norte, para a região da Bitínia, do Ponto. E ele estava numa cidade chamada Troade. E ali, numa madrugada, o Senhor falou ao seu coração por meio de uma visão. Ele via um varão macedônio dizer: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele percebeu que o plano não era correto seguir para o norte, mas atravessar o Adriático, e pela primeira vez o Evangelho chegou na Europa. Ele plantou a igreja em Filipos e de lá foi para Tessalônica. Então nós temos ali os primeiros movimentos missionários na Europa, que no futuro seria o continente a partir do qual o Evangelho se espalharia por todo o mundo. Então é interessante notar isso. Tessalônica era uma cidade que foi organizada, fundada por Filipe, o rei da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande. Foi fundada em homenagem à sua filha, e ainda hoje é uma das grandes cidades da Grécia, Salônica. Pois bem, por ser uma região muito comercial, com vocação comercial, havia uma expressiva colônia de judeus. E o apóstolo Paulo, sempre que chegava a uma cidade, se houvesse ali um grupo de judeus, ele primeiro pregava na sinagoga. Diferente de Filipos, onde não havia igreja, onde não havia judeus, ele prega à beira de rio, para um grupo de mulheres. Paulo vai à sinagoga, e diz o texto, na narrativa de Atos 17, que por 3 sábados ele pregou nas sinagogas. E é um fenômeno curioso, porque depois de 3 finais de semana, 3 sábados, surge uma igreja, a igreja em Tessalônica. Pessoas abraçaram a fé, e Marcos vai dizer, isto é Lucas, que um grupo de judeus, mulheres distintas, porque era uma colônia romana, a cidade ali de Tessalônica, abraçaram a fé. Mas de imediato surgiu oposição. Um grupo de judeus percebeu esse movimento, e como a cidade ela era administrada pelos politarcas, uma espécie de magistrado civil, eles levaram uma acusação, e a acusação era basicamente a seguinte: olha, aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós, e eles têm uma mensagem perigosa. Eles estão a dizer que existe outro César,
outro rei, outro senhor, isso vai dar problema. E os magistrados civis ficaram preocupados, porque eles desfrutavam de alguns privilégios, uma cidade livre dentro do Império Romano, ou seja, havia muitos privilégios. Então, eles foram pressionados. O anfitrião de Paulo ali, um homem chamado Jason, ele teve que pagar uma fiança, e para resumir a história, está lá em Atos capítulo 17, eles tiveram que fugir, embora. Eles foram primeiro para Bereia e de lá para Corinto. E o coração de Paulo está apertado, porque não havia comunicações como nós temos hoje, não havia WhatsApp, não havia redes sociais. Paulo está procurando saber como está a fé daqueles irmãos. Será que eles submeteram-se e voltaram para o paganismo ou permaneceram firmes na fé? Paulo está com o coração apreensivo, ele disse que estava angustiado. E então, depois de algumas semanas, ele envia Timóteo, e Timóteo vai fazer uma avaliação, uma sondagem, para saber se aquela igreja tinha permanecido, se os frutos haviam vingado, ou se aquela igreja havia abandonado a fé. E Timóteo volta a Corinto e traz boas notícias do apóstolo Paulo, e é nesse sentido que essa carta nasce. A primeira carta aos Tessalonicenses, ela foi escrita para corrigir as fraquezas daquela igreja. Ela não era uma igreja perfeita, mas se vocês observarem no texto que nós lemos, é uma igreja que era verdadeira, uma igreja viva, e Paulo faz vários elogios daquela igreja. E é a partir desses elogios que nós podemos identificar as marcas de uma igreja viva, com detalhe. O Novo Testamento ele está numa ordem estética. Se houvesse uma disposição dos livros na ordem cronológica, 1 Tessalonicenses é o mais antigo livro do Novo Testamento. Ele foi escrito no ano 49 depois de Cristo. Então nós estamos aqui com uma carta que é uma fonte primária sobre a primeira igreja, por assim dizer, para a qual Paulo escreve uma carta e acerca da qual nós podemos aprender preciosas lições. Eu queria destacar, e eu peço a você que observe, mantendo a sua Bíblia aberta, que Paulo vai tratar aqui dessas chamadas virtudes teologais: fé, amor e esperança. Essas três palavras juntas aparecem recorrentemente no Novo Testamento. Elas são chamadas de virtudes de uma fé viva, de uma igreja saudável, de uma igreja de fato verdadeira. E eu queria então destacar essas três virtudes como sinais de uma igreja viva. A primeira coisa aí, fé operante, uma fé que se revela através de uma vida transformada. Observe que ele diz assim no verso 2 ainda: damos sempre graças a Deus, Paulo está agradecendo, recordando-nos da operosidade da vossa fé. Paulo, ele foi um grande teólogo, e uma característica de um bom teólogo é que ele é preciso nas palavras. Se vocês observarem, ele vai usar três pares de substantivo: fé operante, amor abnegado e fé, esperança firme. E ele o faz para adjetivar, qualificar a fé. Ele poderia dizer assim: olha, eu louvo a Deus pela fé de vocês, mas ele qualifica. Eu louvo a Deus, damos graças a Deus pela fé operante. Essas duas palavras juntas são importantes porque o que Paulo está dizendo é o seguinte: a partir do relatório que eu recebi de Timóteo e da repercussão do Evangelho em vocês e através de vocês, eu, Paulo, chego à conclusão, e por isso eu dou graças a Deus, que vocês têm uma fé verdadeira, e a fé verdadeira ela é operante. Ela se apresenta através de frutos. E a pergunta passa a ser a seguinte: como é que o apóstolo Paulo pode afirmar que os cristãos em Tessalônica tinham uma fé verdadeira, uma fé robusta, uma fé viva, uma fé que se revelou? Observe o verso 9, quando ele diz assim: deixando os ídolos, vos convertertes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então, na contramão do que muitas pessoas pensam, a fé não é algo subjetivo apenas, envolve algum grau de subjetividade. É entre você e Deus, sua confiança em Deus. Mas a fé bíblica, ela não é abstração, ela se revela por meio de obras.
Tiago chega a dizer que a fé sem obras é o que, gente? Morta. Então Paulo disse, olha, vocês deixaram os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Esse movimento de deixar os ídolos, abandonar a idolatria, fazer uma conversão para servir o único Deus vivo e verdadeiro, foi uma evidência de que a fé deles não era uma ilusão. Na verdade, eles tinham uma fé bíblica, uma fé saudável, uma fé verdadeira. Isso é muito importante. E é interessante notar que o apóstolo Paulo está se dirigindo a uma comunidade que estava num contexto pagão, greco-romano. Em toda aquela região havia múltiplos cultos, múltiplos altares, múltiplas divindades. O grego e o romano eram adoradores de múltiplos deuses. Então, ao ouvir o Evangelho, eles entenderam, pela ação do Espírito Santo, que os ídolos não passam de fabricações humanas. Só o Senhor é Deus. Então eles deixaram o paganismo, deixaram as religiões e abandonaram tudo aquilo para servir o Deus vivo e verdadeiro. E detalhe, numa conjuntura em que a fé cristã estava começando, e por conta disso eles foram objeto de perseguição, eles foram marginalizados, sofreram preconceitos dentro das suas famílias, mas a despeito de tudo isso, fizeram esse movimento, deixando os ídolos, se converteram ao Senhor. Nos versos 6 a 7, Paulo aponta o seguinte ainda: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Então Paulo está dizendo, olha, vocês deixaram os ídolos, passaram a servir ao Senhor e passaram a ser nossos imitadores, nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, como? Posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e Acaia. Em outras palavras, Paulo, que não era um garoto, que não era irresponsável, que não era leviano, ele está fazendo uma afirmação: vocês são crentes, vocês dão sinais de uma verdadeira fé, deixaram a idolatria para servir ao Senhor, estão imitando a Cristo e aos seus apóstolos, e mais, tornaram-se modelo para toda uma região. Ele fala de Macedônia e Acaia. Macedônia e Acaia é a Grécia, a parte do norte, e a Grécia, a parte do sul. Toda a região ouviu falar do que Deus estava a fazer na vida dos cristãos em Tessalônica. E o que é que nós podemos aprender aqui? O Brasil é objeto de estudos no mundo inteiro. Nós temos uma população de evangélicos absolutamente expressiva. A gente pode comparar isso a um fenômeno do oceano, um grande oceano, no entanto, com palmo de profundidade. Há muitas igrejas, mas, no entanto, eu digo isso com certo pesar, há muita suspeição sobre a autenticidade de boa parte daqueles que frequentam as igrejas. Nem toda casa, nem toda estrutura, nem todo edifício que tem aparência de igreja, linguagem de igreja, placa de igreja, é verdadeiramente uma igreja. Falta a consistência, faltam as provas de autenticidade. Há muitas igrejas falsas e há muitas igrejas verdadeiras que estão adoecidas. Por quê? A única fé que salva é aquela que transforma pecadores. E eles, os tessalonicenses, ao deixar os ídolos para servir a Deus, ao imitar a Cristo e seus apóstolos, ao dar bom testemunho ao ponto de serem modelos para toda uma região, aquela era uma igreja viva, não era perfeita. Paulo vai corrigir as fraquezas deles, Paulo vai corrigir algumas deficiências em toda a carta, nos 5 capítulos, mas certamente era uma igreja verdadeira. Agora veja, a pergunta que nós devemos responder a nós mesmos: a nossa fé é uma fé que é testada e aprovada? A nossa fé vem acompanhada de boas obras? Porque o princípio geral é o seguinte: salvos pela graça para as boas obras. Obras não salvam. Obras não salvam. A salvação é pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós? É dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Portanto, obras não salvam, mas as obras revelam quem são salvos. Pelos frutos conhecereis a árvore, disse Jesus.
Então, irmãos queridos, eu estou convencido de que todas as igrejas, de que todos os discípulos de Jesus, todos aqueles que afirmam, professam a fé no Senhor, precisam ter convicção de que a sua fé é verdadeira. Nos Estados Unidos, na Casa Branca, sede oficial do governo norte-americano, há muitos anos, há décadas, existe um culto semanal, onde todos são convidados a participar de um culto de louvor a Deus. E certa vez, uma pessoa estava a dirigir o culto, e de repente entra no ambiente um economista famosíssimo, chamado Arthur Burns, um gigante da economia norte-americana. Todos sabiam que ele era um judeu, mas a pessoa que estava a dirigir não percebeu, e ao final apontou para ele e pediu para ele fazer a oração final. E ele orou, fez uma oração histórica. Ele disse assim: Senhor, permita que os judeus possam conhecer a Cristo. Senhor, abra os olhos dos muçulmanos para que também conheçam a Cristo. E por fim eu te peço, concede tua graça para que os cristãos conheçam a Cristo. E a oração dele foi chocante. Por quê? As pessoas com as quais ele convivia, muitas delas que professavam a fé, não davam sinais de conhecer a Cristo. E esse tem sido um fenômeno recorrente. A quantidade de pessoas que professa a fé, mas não demonstra frutos de uma fé verdadeira, é uma coisa impressionante. Tiago diz, e eu repito aqui, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? A fé, se não tiver obras, por si só está morta. Portanto, irmãos, nós precisamos aprender com os Tessalonicenses que a verdadeira fé, ela vem acompanhada de uma transformação do caráter da vida em cada pormenor. Tem que existir um antes e um depois, uma transformação, de modo que, como diz o livro de Provérbios, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Outra pergunta que devemos fazer ainda nesse ponto: como foi possível transformar pagãos, idólatras, em servos de Deus vivo, imitador de Cristo, modelos para toda uma região? Como é possível alguém ser transformado? Como é possível uma igreja ter vida? Só há um recurso, fundamentalmente um recurso: o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto vai dizer que quando Paulo chegou ali, Paulo não fez outra coisa senão, como arauto da graça que era, anunciar o Evangelho. Observe o verso 5: o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Paulo pregou, houve palavras, verbalização de conteúdo, proposição, mas essa pregação veio acompanhada de convicção no poder do Espírito, aquilo que Martin Lloyd Jones chamou de lógica em fogo. E essa pregação viva, pungente, no poder do Espírito, produziu duas coisas. Primeiro, conversão. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Se nós quisermos ter mais e mais crentes, verdadeiramente crentes em Jesus, em nossas igrejas, precisamos priorizar a pregação do Evangelho. O que salva um pecador é a pregação do Evangelho. Aprove a Deus infundir fé salvadora por meio da pregação. Sem pregação do Evangelho não há conversão autêntica. E o que está acontecendo de muitas maneiras, em muitos lugares, é um alargamento da porta estreita. Jesus disse que a porta é estreita. E muitos métodos de evangelização tornaram-se um alargamento de porta estreita, colocando para dentro pessoas que não dão sinal de novo nascimento. O batismo é um rito de iniciação que só pode ser aplicado, administrado a quem dá sinais de novo nascimento. E para alguém nascer da água e do Espírito, é necessária a pregação do Evangelho. Foi o que Paulo fez, e pessoas se converteram. E essa mesma pregação do Evangelho que salva o perdido, aquece o coração dos salvos, nutre a fé daqueles que já passaram pela experiência do novo nascimento. Portanto, para que a igreja continue sendo viva, cumprindo sua missão de pregar o Evangelho, para que mais pessoas sejam salvas, ela tem que priorizar a palavra, o Evangelho. E os Tessalonicenses tiveram o privilégio de ter entre eles um pregador
Um homem dedicado à pregação do Evangelho e da graça. E de fato a palavra continua sendo esse instrumento poderoso para a salvação de todo aquele que crê. Um amigo meu, há muitos anos atrás, no final da década de 90, depois de uma temporada viajando a bordo de um navio missionário chamado Doulos, ele se estabeleceu no Recife. Ele tinha uma longa experiência missionária, um pregador excepcional. Ele estava em Recife fazendo uma série de conferências, mobilizando a igreja no Recife para receber equipes de missionários do exterior. E ele foi convidado para pregar em uma expressiva igreja da capital pernambucana. E de repente, no final da tarde, caminhando em direção àquela igreja, houve uma chuva torrencial. Quem conhece um pouco as ruas do Recife sabe que muito facilmente elas começam a alagar por conta da topografia da cidade. Ele percebe que já está com dificuldade para continuar a viagem até a igreja. Ele vai então para o carro, num posto de gasolina. O carro já está com alguns problemas. Ele espera a chuva baixar um pouquinho. Ele vai ligar o carro não funciona, aquela situação. E alguém diz: olha, na outra rua, é o principal, você vai conseguir um táxi. E então ele decide atravessar e ir para a principal para pegar um táxi. E quando ele vai fazendo o caminho, ele passa numa viela escura, já estava à noite, para atravessar e pegar um táxi na principal. E quando ele passa de olho assim, ele vê um homem sentado. Ele está com a indumentária de um pastor, tipicamente um pastor. Ele está de terno, gravata, com a Bíblia na mão. É um pastor, num domingo à noite. E quando ele está passando pelo homem, seguindo apressadamente os passos, o homem diz assim: fale de Jesus para mim. E ele então olha assim rapidamente: não posso, estou atrasado. E continua andando acelerado. E antes de atravessar o beco, antes de chegar ao final do beco, o homem grita de lá de trás: se o teu Senhor estivesse aqui, me daria atenção. E o Antônio não consegue continuar. Ele para, trava, ele volta e diz: olha, você me perdoe, se o meu Senhor estivesse aqui, ele te daria atenção. Ele se assenta e começa a conversar com aquele homem. Começa a falar do amor de Cristo, do Evangelho, que, como disse Tim Keller, não é um conselho, é uma mensagem. E lá pelas tantas, depois de ouvir aquele pregador, o homem saca de dentro de uma mochila um diploma plastificado que ele guardava com muito carinho, engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Pernambuco. E por conta das drogas foi para o submundo, perdeu o trabalho, perdeu a saúde, perdeu a dignidade, perdeu a família. E ali, naquele beco escuro e fétido, um homem ouviu o Evangelho, e o Evangelho o restaurou. O que transforma pecadores é a pregação do Evangelho. Pergunto a vocês: o que é que Macaé, Rio das Ostras, o Rio, o Brasil e o mundo precisam? Do Evangelho. Portanto, se há pregadores aqui, e todo cristão em alguma medida deve ser um pregador, um proclamador, um missionário anunciando o Evangelho, o que o Brasil, o que seus amigos, seus familiares precisam é do Evangelho. Portanto, se a PIB Parque Aeroporto deseja continuar sendo essa igreja viva, cumprindo a missão, prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, porque o Evangelho é que produz fé verdadeira, essa fé operante, que é a primeira marca de uma igreja viva. Observe ainda que a segunda característica é o que Paulo chama de amor abnegado. Ainda no verso 2 ele fala: sempre damos graças a Deus, recordando-nos da abnegação do vosso amor. E então, de forma bem didática, ele vai para o segundo parte dos substantivos. Primeiro ele fala da fé operante. E tal como no primeiro movimento, agora ele não fala simplesmente amor, ele fala amor abnegado, ele adjetiva, ele qualifica. Ele usa duas palavras importantes aqui. A primeira delas é amor, que é o substantivo agapau, que a gente conhece bem como ágape, né? O verbo. E ele então fala desse amor que é o amor sacrificial, e o qualifica como sendo abnegado, kopos. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu vejo que vocês são verdadeiros cristãos, eu vejo que vocês de fato são uma igreja verdadeira, porque vocês têm amor sacrificial.
O amor capaz de sacrifício é uma virtude presente na igreja de Tessalônica. Em meio às dificuldades pelas quais passaram, privações, perseguições, havia naquela igreja amor mútuo. Havia amor por Deus, vertical, que desembocava em relacionamentos saudáveis. Amor entre os irmãos, um amor capaz de sacrifícios. Eles davam evidências, portanto, de amar o Senhor e amar ao próximo. Como disse João na sua primeira carta: ora, temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. João faz aqui uma linguagem lógica. Como é possível alguém afirmar que ama a Deus, se não ama a seu irmão? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, ele diz isso no capítulo 4, verso 8. Portanto, para o apóstolo João, em harmonia com o que Paulo está a dizer aqui em Tessalônica, para os tessalonicenses, o amor entre os irmãos é uma característica elementar de uma igreja viva. Agora, como é que Paulo percebeu que aqueles irmãos se amavam e que de fato amavam a igreja de Jesus como um todo? Vocês se lembram? Está narrado no livro de Atos, na segunda carta aos Coríntios, capítulos 8, 9 e 10, que houve uma grande fome na Judéia. Olha só o mapa, eles estão na Macedônia. Houve uma fome na Judéia, e boa parte daqueles cristãos, nossos irmãos na Judéia, começaram a passar necessidade. E o apóstolo Paulo fez um movimento internacional para, junto das igrejas gentílicas em várias províncias do império, levantar uma coleta, uma oferta para socorrer os irmãos necessitados na Judéia. Então Paulo saiu pedindo recursos. Algumas igrejas tinham mais, outras menos, mas levantou-se uma oferta. E o que é curioso notar, as igrejas da Macedônia, Tessalônica, Filipos e outras, foram as igrejas que mais doaram, na contramão, por exemplo, de Corinto. Era uma igreja que tinha posses, mas não tinha coração na obra. As igrejas da Macedônia não tinham recursos, mas a despeito das dificuldades, se dispuseram a socorrer seus irmãos necessitados. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 8, versos 1 a 3. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Um parêntese. Paulo não usa a palavra dinheiro, ele usa a palavra graça. Na visão do apóstolo Paulo, contribuir é um dom. Ninguém é digno de contribuir para o evangelho progredir, para avançar com a pregação do evangelho ou para socorrer seus irmãos na fé. É uma graça que infelizmente poucos almejam. Observe, Paulo está dizendo: vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Que graça foi essa? Ele diz então qual foi. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza e generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Aquilo que não custa nada não tem valor. Dar da sobra, qualquer um pode fazer isso. Agora, o que é que a igreja na Macedônia nos ensina, e em particular a igreja de Tessalônica? Eles não conheciam os cristãos na Judéia, não tinham contato com eles, mas sabiam que a igreja de Jesus é muito maior do que a igreja local. Tem muita igreja que não avança porque tem uma mentalidade provinciana. Ela pensa que o mundo, que a igreja é só a comunidade local. A igreja de Jesus é maior do que você pensa. Nós somos parte de um povo constituído de gente de todos os povos, tribos, línguas e nações. Somos uma igreja única, um só rebanho, um só pastor. E eles então, sabendo das necessidades dos seus irmãos, que eles não conheciam, mas que estavam organicamente conectados por causa do evangelho, o que eles fizeram? Nós queremos contribuir, nós queremos ajudar, nós queremos a graça de ajudar nossos irmãos. E Paulo diz que eles fizeram muito em favor daqueles irmãos na Judéia. E aqui nós aprendemos uma grande lição.
É possível contribuir sem amor, e há muita gente que contribui sem amor, mas é impossível amar sem contribuir. Quem ama se sacrifica em favor da pessoa amada. Quem é mãe, quem é pai, que sabe, né? Faz sacrifício pelos filhos. Por quê? Porque ama. Quem ama faz sacrifícios. Agora vejam, se Paulo está a elogiar os cristãos em Tessalônica pelo amor que eles tinham, e esse amor fica evidente nas ações práticas, nos sacrifícios feitos em favor dos necessitados, seus irmãos na fé, com quem eles aprenderam isso? Com quem os tessalonicenses aprenderam sobre amor sacrificial? Olha o que está escrito em 1 Tessalonicenses 4, versos 9 a 10. 2 páginas depois ele diz assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. O que Paulo está a dizer aqui é basicamente o seguinte: o professor de amor de vocês é o próprio Deus. Isso é tão forte que Paulo inventou uma palavra que só aparece aqui em toda a Bíblia. Eu vou mostrar para vocês. A palavra está aí, traduzida por Deus instruídos. Essas duas palavras no original é uma só: theodidactos. O professor de amor de vocês é o próprio Deus. Vocês aprenderam com Deus o que significa amar sacrificialmente, porque ninguém demonstrou mais amor em favor do outro, do próximo, do que o nosso próprio Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus fez o maior dos sacrifícios. Ele deu o seu único Filho, santo e imaculado, por gente como eu e você, pecadora, rebelde, refratária, irreverente, transgressora, deliberadamente incircuncisa de coração. Deus demonstrou seu amor, de modo que ao imitar a Deus, os tessalonicenses estavam demonstrando que estavam sendo imitadores de Deus, amando seus irmãos na fé, fazendo sacrifício em favor deles. Aqui nós aprendemos uma lição também muito preciosa. Nossa vocação é amar a Deus sobre todas as coisas, e o nosso desafio é amar o próximo como a nós mesmos. Os dois grandes mandamentos que Jesus sintetizou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Há muitos anos atrás, uma missionária da Junta de Missões Mundiais estava no interior da China. A China é um país gigantesco, continental. Hoje há regiões ricas, prósperas, mas ainda há regiões miseráveis, muito pobres. E aquela missionária estava atuando numa região no interior da China, e estavam numa aldeia muito pobre, e no final da tarde estavam a oferecer uma refeição. Então primeiro as crianças, as mulheres, depois os homens. E na fila das crianças, de longe ela observa uma menina que devia ter talvez uns 10, 11 anos de idade, com um garotinho no colo. E ela observa que o garoto que ela estava a segurar pesava, já tinha um certo tamanho. E ela se aproxima e de forma muito gentil faz uma pergunta para a menina: não está pesado não? Como quem se oferecendo para ajudar. Não está pesado não? E a resposta da menina é interessante: não está pesado não, é meu irmão. Quanto maior for o seu amor, maior será a sua capacidade de sacrificar-se por quem você ama. Esse é o princípio geral. Há pouco sacrifício, há pouca contribuição, há pouco envolvimento, há pouco engajamento, porque falta amor. Onde o amor está presente, ele vem acompanhado de ações práticas. A gente chama isso de amor abnegado, amor capaz de sacrifícios. Portanto, a igreja precisa desenvolver isso, irmãos. Nós temos assistido aí uma espécie de ressurgência do paganismo na igreja evangélica, e algumas igrejas fazem todo tipo de excentricidades. Algumas querem decretar a cidade para Jesus, ficam fazendo sessão de tortura do diabo, bate aqui, chuta aqui, amarra ali, toca fogo, aluga um helicóptero, aluga um avião, sobrevoa a cidade, joga óleo, joga água. Tudo isso é paganismo.
Isso não é evangelho. O que causa impacto na sociedade é quando cada discípulo de Jesus mostra ao mundo que o evangelho não é conversa fiada. O evangelho é um poder que vem do alto e transforma a nossa vida. Onde havia egoísmo, agora há alteridade, disposição para servir. Onde havia alguém em si mesmado, autocentrado, há alguém disposto a servir com humildade. O evangelho é o poder de Deus. Então a igreja como um todo, e cada um de nós em particular, deve buscar ser um arauto do evangelho por meio da pregação. E essa pregação, ela é ornamentada, substanciada, atestada pela maneira como nós vivemos. E o amor arrasta. O amor é um poder que atrai. E o amor não é uma abstração. O amor são ações em favor de alguém que é amado. E por fim, observe, para fechar a tríade, ele fala de uma esperança inabalável. Ainda no verso 2 ele diz: recordando-nos da firmeza da vossa esperança. Então Paulo fecha essa tríade. Primeiro, fé operante. A verdadeira fé se revela através de boas obras. Ele fala do amor abnegado, o amor que se sacrifica em favor da pessoa amada, reverberando o que ele diria aos Coríntios no capítulo 13, né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor que é em favor do outro, o amor que não busca os seus próprios interesses. E ele então fecha sobre essa expressão, firmeza da vossa esperança. Esperança é uma palavra muito rica. Nós precisamos recuperar essa palavra. Eu digo para vocês com segurança, nós precisamos recuperar a palavra esperança. Por que Paulo está falando aqui de firmeza da esperança? Para o apóstolo Paulo e para os Tessalonicenses, esperança não é otimismo. Não é aquela leitura que muitos brasileiros fazem de que o Brasil vai melhorar, que as coisas vão dar certo. Há uma diferença entre otimismo e esperança. O otimismo não tem fundamento. O otimismo é simplesmente um sentimento, um desejo, sem nenhum fundamento. Esperança, a esperança acerca da qual Paulo fala, e vocês têm firme esperança, tem a ver com promessa. E em particular aqui, uma promessa específica: o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os Tessalonicenses, eles viviam no tempo, buscando demonstrar ao mundo boas obras. Eles demonstravam amor uns pelos outros, mas eles tinham uma firme esperança: o Senhor Jesus Cristo voltará. E é interessante notar, observem, que de toda a Bíblia, os dois livros que mais falam da volta de Cristo são justamente as duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, primeira e segunda carta, porque a convicção deles era tão profunda, tão intensa, que eles aguardavam o retorno de nosso Senhor Jesus. Era uma igreja que não enterrou o coração na terra. Ela sabia, os Tessalonicenses sabiam que o Senhor Jesus Cristo voltaria, e eles aguardavam com toda expectativa. Ele usa aqui uma palavra chamada hupomoné, que é a ideia de paciência que triunfa contra o vento contrário. As circunstâncias eram difíceis, volto a dizer, era uma igreja marginalizada, pequena, sem uma Bíblia, sem uma liderança formada, com muitas dificuldades, mas o que Paulo os ensinou foi suficiente para que eles tivessem a convicção de que há uma realidade metafísica, para além da realidade física, para além do que é perceptível. E boa parte dos problemas que nós temos hoje é porque muita gente já ouviu falar do Evangelho, mas acha que o Evangelho é simplesmente algo que se vive aqui e agora, ou ludibriado por uns falsários que enganam as pessoas, confundindo o Evangelho com teologia da prosperidade. O que é uma coisa boa de se ouvir? Saúde, dinheiro no bolso, status e poder. Isso não é o Evangelho. Todo dom perfeito e toda bondade procedem de Deus. Deus concede saúde, Deus concede dons, habilidades, Deus concede prosperidade. Mas percebam, essas coisas todas passam muito rapidamente. Mas nós temos uma promessa de que haverá um dia, uma hora e um momento que o Rei da Glória voltará. E estaremos para sempre com Ele, no estado de bem-aventurança eterna. Essa perspectiva estava presente naquela igreja. Eles tinham essa convicção, e isso deve nortear a igreja.
Pergunta você, cristão, eu sei que há muitos membros da igreja aqui e outros visitantes, pergunta sincera: qual foi a última vez que você ouviu um sermão sobre a volta de Cristo? Fala para mim, qual foi a última vez que você ouviu um sermão sobre a volta de Cristo? As igrejas pararam de pregar sobre isso, sabe por quê? Porque a igreja foi secularizada, ela foi roubada da sua maior glória, e a maior glória da igreja é o próprio Cristo. Ele veio a este mundo, morreu a nossa morte, foi sepultado, ao terceiro dia ressurgiu, foi assunto aos céus, está vivo e voltará. A Bíblia diz que todo olho verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso, esse é o tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocá-lo enquanto está perto. É sempre bom lembrar que todos nós estamos na fila da morte com uma senha invisível na mão. Qual é o seu número, irmão? Fala para mim. Ei, você aí, qual é o seu número? Você está na fila da morte com uma senha invisível na mão. Qual é o seu número? Até o final deste dia pode ser chamado, pode ser amanhã, daqui a uma semana. Deus chama crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, chama atletas em pleno vigor físico. É Deus quem dá e quem tira. Por isso, viver é Cristo, morrer é lucro. É isso que está na cabeça do apóstolo Paulo e dos Tessalonicenses, uma firme esperança em algo maior do que a realidade na qual estamos inseridos. O grande reformador Martinho Lutero dizia à sua igreja ali em Wittenberg: viva como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, houvesse ressuscitado hoje e voltasse amanhã, fosse voltar amanhã. Então isso faz realmente toda a diferença. E aqui rapidamente eu destaco algumas coisas importantes para a nossa aplicação. A esperança cristã se manifesta na volta de Cristo. Nunca perca isso de vista. O teu Senhor está vivo e Ele voltará. Segundo, a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa esperança. Olha o que ele diz no verso 9 e 10. Vocês se converteram dos ídolos para o Deus verdadeiro e para aguardar dos céus a seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então havia uma expectativa, havia um anelo, uma esperança. Cristo vai voltar. E é miserável o homem, a mulher que não tem expectativas em relação à eternidade. Por mais que um homem viva, por mais que tenha saúde, por mais que tenha tido sucesso nessa vida, tudo é nada. Paulo diz: considero tudo como nada, se comparado à sublimidade do Evangelho de Cristo Jesus. Ele chega a dizer aos Coríntios: se a nossa esperança limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E no entanto, o que o mundo está sempre sugerindo, na grande mídia, nas artes do cinema, nas filosofias que penetram, é que a vida é curta, você deve aproveitar cada dia, porque só existe esta realidade. É o que os marxistas ensinam, não há realidade supra, apenas essa realidade aqui. E muitos crentes parecem ter perdido de vista isso e vivem como se não houvesse um porvir, um reino eterno, do qual Cristo é o nosso Rei bendito. Muito pelo contrário, nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habitam a justiça. Eu quero encerrar compartilhando com vocês um testemunho que me encoraja muito, sempre que lembro e sempre que partilho. Salvo engano, foi em 2005 ou 2010, não recordo exatamente quando, mas houve uma catástrofe no Haiti, um terremoto terrível em 2010 ou 2005, não lembro agora, e que o país inteiro foi devastado. Ficou um prédio em pé, inclusive o principal prédio da cidade, a sede do governo. Morreram muitas pessoas, mais de 200 mil pessoas, inclusive brasileiros que trabalhavam na ONU, naquele país que é o mais pobre das Américas. E logo depois aquela situação, muitas organizações foram para lá para socorrer, para ajudar. As agências missionárias de vários países do mundo, a ONU, enfim. E um amigo meu esteve lá 3 meses depois. Ele disse que ao descer no aeroporto dava para sentir o cheiro da morte.
Tente imaginar um país sem infraestrutura, com milhares de cadáveres, uma coisa horrível. E ele foi então, como voluntário, servir num galpão onde algumas famílias receberiam alimentação. E quando ele chegou, ele olhou o rosto daquelas pessoas, tristeza, abatimento, viúvas, órfãos, tristeza, a morte, a desgraça. E ele ficou ali com o coração apertado. Enquanto se preparavam para oferecer a refeição, de repente uma mulher se coloca de pé, uma senhora, e ela começa a cantar um hino. Ela está cantando em francês, mas a melodia é conhecida no mundo inteiro. A canção é aquele hino: porque Ele vive, posso crer no amanhã. O fundamento da nossa esperança é Jesus Cristo crucificado e ressurreto. Quem tem um Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem nada. É miserável o homem que não tem o Evangelho. É a descrição que a Bíblia faz. Agora, se nós cristãos, pela graça de Deus, não por mérito, não porque somos bons, pela graça de Deus, tivemos as nossas mentes e corações iluminados para abraçar Jesus como nossa única esperança na vida e na morte, por que nós estamos colocando nosso coração e nossa esperança em coisas tão ilusórias? Não façamos das dádivas de Deus, os dons, os talentos, a família, os recursos, nada, por melhor que seja, uma fonte de esperança para o nosso coração. A fonte é Cristo. Quem tem Cristo tem tudo. E os Tessalonicenses tinham exatamente isso. Eles tinham a Jesus, eles tinham tudo. Então Paulo está dizendo: eu louvo a Deus porque vocês têm uma fé viva, operante, um amor abnegado, uma firme esperança no triunfal retorno de nosso Salvador. Eu encerro lendo para vocês 1 Tessalonicenses 5, onde Paulo faz uma espécie de resumo do que disse no capítulo 1. No capítulo 5 ele resume tudo, ao dizer assim, capítulo 5, versos 8 a 10. Nós, porém, contrastando com os pagãos, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, não embriagados, mas sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando também o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Então Paulo fala da fé e do amor e da esperança, a couraça que protege os órgãos vitais, e o capacete da salvação, que é a esperança do Evangelho. Portanto, eu oro para que a primeira igreja batista em Parque Aeroporto seja uma igreja que continue cultivando essas virtudes: fé, amor e esperança. As igrejas aqui representadas, porque é isto que vai fortalecer a igreja para continuar cumprindo missão. E se o Senhor permitir, celebrar os seus aniversários de 30, 40, jubileu de ouro, o David aqui, cabelo todo branco, celebrando o aniversário da igreja de 50 anos. Deus te abençoe, meu irmão. Siga firme na pregação do Evangelho. Vamos orar, vamos dar graças a Deus. Teu nome é mais alto. Diga! Teu nome